Pessoal, parem tudo o que estão fazendo agora e prestem muita, mas muita atenção aqui nesse vídeo, porque cada segundo aqui desse conteúdo vai valer a pena. A política continua em chamas e uma verdadeira bomba acaba de estourar aqui nesse domingo, onde o ministro Nunes Marques, presta atenção, o ministro Nunes Marques acaba de fazer mais uma revelação bombástica que pode anular as decisões do ministro Alexandre de Moraes, consideradas aí legais essas decisões, tanto pelo Elon Musk, os políticos e até por grande parte da população. Sim, você ouviu direito, o Alexandre de Moraes, o todo-poderoso do STF, está no meio de um esquema que muitos chamam de autoritarismo extremo. E o jornal aqui, o Globo, e também o jornal Poder 360, acabaram de publicar uma matéria explosiva com Nunes Marques cobrando esclarecimentos urgentes do ministro Alexandre de Moraes sobre a suspensão do X. Essa decisão monocrática de Moraes deu o que falar e tem mais, não é só isso. O ministro Nunes Marques foi além. E essa foi a maior reviravolta, porque até então o Nunes Marques ele não havia feito muito referente a esse assunto, né? Mas o homem virou o jogo, tirou o casaco e acabou surpreendendo a todos, incluindo o próprio Alexandre de Moraes. E eu vou explicar tudo o que aconteceu aqui agora, por que dessa reviravolta, tá? Inclusive aqui, ó, tive acesso que fontes ligadas a Moraes confirmaram que ele tá furioso com a postura do Nunes Marques. E parece que após o Nunes dar esse primeiro passo contra o colega Moraes, outros ministros já começaram a fazer o mesmo. Gente, uma reviravolta histórica. Juízes se levantando contra juízes. Será que o STF está à beira de um racha? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar tudo em detalhes. E tem mais. Uma segunda bomba que acaba de ser revelada aqui que eu tô tendo acesso, já está em todas as manchetes de jornais, inclusive. Após as manifestações de ontem, do ato do dia 7 de setembro, Bolsonaro se posiciona e detonou o Marçal. Parece que o Marçal cometeu um grave erro, Bolsonaro não deixou passar batido. Hoje ele se posicionou sobre a atitude do candidato que muitos apontam aí como favorito na disputa pela Prefeitura de São Paulo e o clima esquentou geral, gente. E essa informação que Bolsonaro acabou de trazer pode provocar sérias mudanças na popularidade do Marçal. Nem Marçal esperava por essa, né? E se não bastasse, ainda teve voz de prisão, gente. Notícia urgentíssima que saiu há poucos instantes sobre uma possível voz de prisão envolvendo Silas Malafaia e também o Alexandre de Moraes. E Malafaia foi avisado para não mexer com Moraes. Olha que notícia bomba, saiu agora mesmo, promete sacudir tudo que conhecemos até agora nessa parte política que eu vou trazer para vocês. Gente, olha, esse vídeo aqui tá simplesmente fantástico. Se fosse você, não perdia. Eu vou detalhar tudo o que aconteceu nos bastidores desse 7 de setembro. Eu vou te explicar cada passo dessa situação tensa que está aí se desenrolando. A situação tá pegando fogo e já com esses últimos acontecimentos que estouraram aí entre ontem e hoje, provavelmente esse 7 de setembro, meus amigos, será um dos mais marcantes eventos da história do nosso país. Mas isso não é tudo que eu vou trazer, né? Várias outras informações aqui vão impactar aí diretamente o cenário político atual também. Então não perca tempo, inscreva-se agora mesmo aqui no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E agora, para começar, já vamos falar dessa bomba aqui que eu vou trazer para vocês, que vai deixar você de queixo caído. Segura essa, porque essa bomba aqui, gente, foi publicada pelo jornal Veja, através do colunista responsável Hugo Marques. Olha o título da matéria. Com apoio do governo Lula, MST expande parcerias na China, Cuba e Venezuela. O movimento leva estudantes para Havana, recebe implementos agrícolas de Pequim e disponibiliza brigada de apoio à Revolução Bolivariana. Gente, eu vou trazer aqui minha opinião, eu vou ler para vocês aqui essa matéria e vou trazer aqui a minha opinião para vocês, tá? Vamos ler juntos para ver se vocês concordam com a minha opinião ou não relacionada aqui a esse assunto. Olha só, um grupo de 15 jovens, tô lendo a matéria, tá? Um grupo de 15 jovens, filhos de famílias ligadas ao MST, embarcou na última quinta-feira para Cuba.
Eles vão estudar medicina humanista na escola latino-americana em Havana. Segundo o movimento, o curso tem foco no trabalho comunitário que entende a doença como um problema biológico e social, muitas vezes causada ou agravada pela pobreza e pela desigualdade. Com o apoio do governo Lula, o MST tem se aproximado de ditaduras. Há 10 dias, uma comitiva do movimento foi à Venezuela. Olha isso, tá escrito aqui no jornal, tô lendo a matéria. Para prestar apoio a quem tá estourando aí na mídia internacional? Nicolás Maduro, o próprio. O jornal continua dizendo aqui que ele é acusado de fraudar a eleição presidencial, além de prender opositores e desafetos políticos. Tudo que a gente não quer no Brasil, né? A comitiva foi liderada pela deputada estadual Rosa Amorim, ela é do PT, de Pernambuco, filha de um dos coordenadores, inclusive, do MST. Os Sem Terra anunciaram que estão colaborando com a Revolução Bolivariana na Venezuela, enviando ao vizinho uma brigada de militantes. As relações mais intensas, porém, têm se dado com a China. A aproximação começou em abril do ano passado, quando o principal líder do movimento, João Pedro, integrou a comitiva do presidente Lula em uma visita a Pequim. A viagem se deu após o João Pedro divulgar um vídeo no qual o movimento ameaçava retomar as invasões das fazendas e render dividendos. E logo depois, o MST anunciou a chegada de 30 tratores e roçadeiras chineses comprados por intermédio de um memorando do Consórcio Nordeste. Em junho, um representante do MST acompanhou uma comitiva do governo na reunião de alto nível da Comissão Sino-Brasileira de Cooperação. O MST faz parte da estrutura do governo Lula. As relações do MST com o governo já foram alvo de uma CPI no Congresso. Ainda na campanha, Lula convidou João Paulo Rodrigues, um dos coordenadores do movimento, para a equipe petista de coordenação. E depois de eleito, o presidente recompensou o apoio do movimento com cargos na Presidência da República, no INCRA e no Ministério do Desenvolvimento Agrário. E nomeou ainda um representante do MST no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, que é o Conselhão. O MST também faz parte do grupo que elabora o Plano Safra da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, 2024-2025, e do Comitê Permanente de Construção de Paz no Campo, encarregado de criar políticas públicas e construir diretrizes para enfrentamento da violência no meio rural. Gente, eu vou trazer aqui agora a minha opinião, e eu quero muito ouvir a opinião de vocês também sobre essa matéria, né? A gente vê aqui que a matéria sobre o apoio do governo Lula ao MST para expandir parcerias com China, Cuba e Venezuela destaca aí um comportamento que revela uma grande contradição no discurso do atual presidente. Minha opinião, tá? Eu quero saber de vocês, vão comentando aí. Olha só, lembra que durante a campanha, ao longo da sua trajetória política, o Lula sempre criticou duramente o que ele considerava como autoritarismo, alinhamento com regimes antidemocráticos, praticado por seus adversários, especialmente o Bolsonaro. No entanto, agora, ele faz exatamente aquilo que ele tanto condenava. Ao buscar parcerias com países que são notoriamente conhecidos por suas violações de direitos humanos, repressão política, crises econômicas, o Lula parece estar repetindo os mesmos erros que apontava em seus oponentes. O mais preocupante, na minha opinião, é a aparente aceitação de práticas autoritárias quando elas partem de seu governo. Quando Bolsonaro se aproximava de regimes que não respeitavam plenamente os direitos democráticos, o que o Lula e seus aliados faziam? Eles eram rápidos em apontar o dedo, né? Agora, porém, ao se alinhar com regimes como os de Cuba, Venezuela e China, essa crítica parece ter sido convenientemente esquecida. Isso levanta a questão: por que o autoritarismo parece ser aceitável quando vem do campo político de Lula? A coerência entre discurso e prática é fundamental para qualquer governante e essa falta de consistência é alarmante. Um outro ponto é que, para muitos, o MST ele é visto como um movimento que luta
pela reforma agrária e pelos direitos dos trabalhadores rurais, abordando a histórica, né, concentração aí de terras no país. No entanto, há outro lado dessa história que não pode ser ignorado, porque as ações muitas vezes ilegais e violentas do movimento, o MST frequentemente adota táticas, conforme já foi confirmado em vários jornais, de invasão de propriedades privadas, o que gera conflito, desestabilização no campo. Em vez de promover um diálogo construtivo sobre reforma agrária, o movimento se destaca pela prática de confrontos e ocupações, o que afasta parte da sociedade e coloca em xeque sua legitimidade como um ator político, né? Além disso, o MST mantém uma ligação explícita com ideologias de esquerda mais radicais, o que leva preocupações sobre sua verdadeira agenda e os métodos que utiliza para alcançar seus objetivos. Embora a luta pela terra e por melhores condições para os trabalhadores rurais seja legítima, as estratégias do MST muitas vezes cruzam os limites da legalidade, da democracia, prejudicando a imagem do movimento e deslegitimando, né, assim que fala, deslegitimando suas causas. A reforma agrária deve ser debatida e implementada de forma legal, justa e transparente, e não por meio de força e violência. Então a gente vê aí o apoio do Lula e isso gera aí uma preocupação, né, com esse crescimento do MST que está se expandindo, e agora com parcerias com países que são o contrário do que o Brasil quer ser. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aí para mim nos comentários. Enquanto você comenta, eu vou trazer uma outra notícia aqui que tá na mídia e que me trouxe aí também um sentimento assim meio preocupante. Eu quero saber se vocês pensam a mesma coisa, tá? Olha só essa matéria, várias matérias, né, saíram aqui. Vou trazer para vocês, gente. Vamos parar um minutinho e pensar sobre o que aconteceu aí no ato do dia 7 de setembro. Se você assistiu aos vídeos independentes no ato da Paulista, no evento da Paulista, né, viu o mar de gente que estava lá em apoio ao Bolsonaro, era muita gente mesmo. Vocês viram? Comenta aí se vocês viram. Mas aí, eu tô abrindo aqui a mídia, vou trazer para vocês. A mídia veio dizendo que só tinha em torno de 40 mil pessoas. Sério. Gente, quando a gente olha as imagens, fica difícil acreditar nesse número. Vocês concordam? Parece que tem algo muito errado nisso, né? Como que diz o ditado? Tem algo que não tá certo, né? Tem algo muito errado aí que não tá certo, porque não faz sentido. Como assim? Só 40 mil pessoas. E fica difícil acreditar nesse número. Parece aqui, né? O mais curioso, na verdade, é que quando a gente olha os vídeos independentes dos eventos do Lula, que também ocorreram ontem no desfile, você vê uma ausência gritante de público. Em vários momentos, os espaços estavam praticamente vazios, mas a mídia, olha só aqui a mídia, exaltou o evento como se fosse tão grande quanto o da Paulista. O evento claramente lotado, para a mídia, só 40 mil pessoas. O outro que parecia uma cidade fantasma, para a mídia, 30 mil pessoas. Ah, para, gente. Para, né? Tem coisa que não dá para aceitar. Desculpa, mas você começa a pensar. Tem algo errado aqui. Como que a mídia pode dar uma visão tão distorcida dos fatos? Essa manipulação de narrativa não é algo novo, né, gente? A gente já viu a mídia tendo que voltar atrás de várias informações, né? Tanto no caso do próprio triplex do Lula, por exemplo. A gente viu aí também... Quem se lembra aí da cobertura sobre a facada do Bolsonaro em 2018, demoraram para dar atenção ao que realmente merecia, né? Como se fosse algo menor do que realmente foi. E isso sem falar nos protestos de 2013, onde a cobertura inicial foi meia tímida, mas quando os interesses começaram a se alinhar, a narrativa mudou de repente. Um outro exemplo é o das manifestações pró-impeachment da Dilma, né? Milhões de pessoas lá nas ruas, mas a cobertura era sempre tentando minimizar ou jogando dúvidas sobre os números. Agora, quando as manifestações são a favor de algum aliado político, parece que os números são até inflados. Isso tudo faz a gente se perguntar até que ponto a mídia realmente está nos informando ou tentando moldar a nossa visão sobre os fatos. É bem claro, né, que muitas vezes a narrativa, gente, ela é manipulada conforme interesses políticos. E o problema maior disso é a confiança.
quando a mídia faz esse tipo de jogo, a gente acaba perdendo a confiança. E sem confiança na imprensa, como é que a gente pode ter um debate honesto e democrático? Então a reflexão aqui é: será que estamos sendo manipulados? O que vocês acham sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. Igual aqui o jornal G1 trouxe que no ápice, ato com Bolsonaro na Avenida Paulista teve 45 mil pessoas, diz o levantamento de pesquisadores da USP. Considerando a margem de erro, é entre 40 e 50 mil pessoas. Então eles colocaram aí, né, dentro do protesto, muitos jornais disseram que flopou, que foi menor do que as outras. Claro que lá atrás, né, o 7 de setembro, a gente estava passando por um momento de eleição, então é óbvio que é diferente. Mas falar que só 30 mil, e o pior, comparar a do Lula, que estava assim, muito claro nas imagens, a ausência de pessoas, com a da Paulista, foi meio surreal de engolir, né? Foi difícil de engolir. E enquanto a gente fala, já que a gente tá falando aí da Paulista, a gente tá falando desse ato, gente, tem uma informação aqui importante. A gente já vai voltar a falar do 7 de setembro, mas saiu uma notícia aqui no Isto É, que me preocupou bastante, que eu vou trazer para vocês, que olha só, né? Candidato opositor Edmundo Gonzalez deixa a Venezuela e pede asilo político na Espanha. Gente, a notícia é quentinha, saiu aqui pela Isto É, tá bom? O candidato que enfrentou o presidente Nicolás Maduro na contestada eleição do dia 28 de julho, pediu asilo à Espanha, deixou a Venezuela no sábado do dia 7 de setembro. Edmundo Gonzalez, né? E a matéria trouxe aqui um ponto muito importante que eu queria compartilhar com vocês aqui o meu ponto de vista, se vocês permitirem. Porque assim, gente, vamos falar aí sobre esse caso que tá pegando fogo na Venezuela e que envolve mais uma vez a falta de posicionamento do nosso presidente Lula. O candidato opositor Edmundo Gonzalez, conforme a matéria aqui que eu falei para vocês saiu na Veja, ele teve que deixar o país e pediu, né, esse abrigo político na Espanha. Isso já mostra o nível de repressão que o regime de Nicolás Maduro está impondo por lá. E para piorar, ontem, tô até abrindo aqui a matéria, saiu no jornal que apagaram as luzes do local, inclusive onde tem brasileiros, né, na Venezuela. Enquanto Maduro tenta localizar pessoas que estão asiladas. A situação é tensa. Isso não é de hoje. E tá explícito aqui em todas as matérias de jornais, gente. Do Brasil, fora do Brasil. E sabe o que mais chama atenção? O Lula não se posiciona. Com tudo isso acontecendo, ele fica calado. É como se fosse uma árvore. Oi, eu sou uma árvore. Não tô aqui. Né? Ele tá calado. Mas não é de hoje que a relação do Lula com Maduro levanta questionamentos. Mas agora a coisa tá feia, tá séria. Mesmo assim, ele escolhe não falar nada. Como assim, né? O Brasil, que sempre foi um país que defende e defendia os direitos humanos e a democracia, vê tudo isso e não diz nada. Isso passa uma mensagem aí muito errada. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da postura aí do Lula, né? Ele deveria se posicionar ou vocês acham que ele tá certo em ficar quieto? Comente aí, vamos debater sobre isso, porque é um ponto importante que interfere sim, até mesmo porque o governo tá dando total apoio aí ao país, né? Que tá cometendo atos antidemocráticos, é o que todo mundo tá vendo. Agora, eu vou trazer para vocês uma outra matéria, uma outra informação, que é aqui, voltando aos atos do dia 7 de setembro, gente. Bolsonaro não aguentou, botou a boca no trambolho, detonou Marçal. Saiu aqui pelo jornal Metrópolis essa matéria, através do colunista Igor Gadelha. Olha só o título da matéria. Bolsonaro critica Marçal por tentar fazer palanque na Paulista. Em mensagens a aliados, Bolsonaro não poupou críticas a Pablo Marçal após o ato na Paulista. Gente, olha isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou o Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo, por tentar fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros durante o ato na Avenida Paulista, que foi realizado nesse sábado, 7 de setembro. A matéria continua informando que em mensagens a aliados e interlocutores por meio do WhatsApp, Bolsonaro lembrou que Ricardo Nunes e Maria Helena, também candidatos a prefeito de São Paulo, tiveram conduta exemplar e respeitosa durante o ato.
Abre aspas, os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Maria Helena compareceram desde o início, tiveram uma conduta exemplar e respeitosa, à altura das pautas defendidas, liberdade, anistia, equilíbrio entre os três poderes. O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público, fazer palenque às custas do trabalho e risco dos outros, e não foi permitido por questões óbvias. Fecha aspas, escreveu o ex-presidente na mensagem, a qual a coluna teve acesso. Gente, o Marçal diz ter sido barrado. No sábado, o Marçal emitiu uma nota à imprensa reclamando por ter sido barrado no trio em que Bolsonaro estava. O candidato, ele estava em viagem internacional, ele chegou na Avenida Paulista já no final da manifestação. Ele disse, abre aspas, voltei para o Brasil, fui direto para o ato patriótico na Avenida Paulista, para o qual fui convidado pelo próprio presidente Bolsonaro. Eu fui surpreendido com o impedimento do acesso ao caminhão. Essa foi só mais uma manobra frustrada do desespero que tentaram me silenciar, mas foram calados pelo apoio maciço e caloroso do povo. Fecha aspas, foi o que disse Marçal em nota. E aí a minha opinião sobre essa matéria aqui, né, que tá pegando fogo, gente, olha, essa situação envolvendo o Bolsonaro e o Pablo Marçal tá dando o que falar, porque recentemente o Bolsonaro criticou já Marçal, né, por fazer esse palanque aí na Paulista, e a coisa pegou fogo porque Marçal está disparando nas pesquisas. Agora é interessante observar que, embora ambos sejam aí, né, praticamente voltados para a direita, o Bolsonaro parece estar mais inclinado a apoiar Nunes e Tarcísio. E o que isso mostra? Bom, é claro aí que Bolsonaro está defendendo o seu grupo político, o que é natural em qualquer disputa. Mas será que ele está certo em detonar um candidato que aparentemente diz apoiar a direita? E que ele vem crescendo igual o Pablo Marçal nas pesquisas? Marçal tem ganhado popularidade e isso não pode ser ignorado. Ele representa uma nova alternativa dentro do campo conservador, que claramente está incomodando, e por outro lado é compreensível que Bolsonaro queira fortalecer seus aliados, né, como Nunes, Tarcísio. No entanto, essas críticas públicas podem acabar dividindo a direita em um momento em que a unidade e a união é crucial, especialmente com a esquerda se reorganizando. E a questão que fica é: será que a postura vai fortalecer ou enfraquecer o campo conservador? Será que Bolsonaro deveria adotar um tom mais conciliador com Marçal, já que ambos defendem muitas pautas semelhantes? Quero saber aí a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, eu vou trazer uma outra matéria aqui ainda também bem polêmica, né, que vem acontecendo, que é a respeito do STF, gente. Bomba no STF. A gente já vai falar aí agora, ainda envolvendo nesse 7 de setembro, que gerou uma grande polêmica, mas a bomba agora é no STF, saiu aqui em todas as matérias de jornais, inclusive no jornal Poder 360, onde eu estou com a matéria aberta aqui, e vou ler um trecho para vocês, gente. Olha só, né, algo que não acontecia antes no país, e é histórico. Olha só o que aconteceu referente ao Nunes Marques, que revirou aí, né, deu uma reviravolta total na decisão em relação ao colega de trabalho Moraes. Olha isso. Então, gente, preparem-se aí, porque o que está acontecendo agora no STF é simplesmente histórico. O ministro Nunes Marques deu um prazo de 5 dias para o Alexandre de Moraes explicar o bloqueio do X, que é o antigo Twitter. É isso mesmo, gente. O ministro cobrando explicações de outro ministro do Supremo é algo que a gente não vê todo dia e tá pegando fogo nos bastidores. Vale lembrar que Moraes vem adotando uma série de medidas aí que muita gente já chama de autoritárias, como a censura nas redes sociais e até mesmo a prisão de manifestantes. E agora, com Nunes Marques, que pode ter uma visão política completamente oposta, já que ele foi indicado, inclusive, pelo Bolsonaro, ele sendo sorteado relator da ação movida pelo Partido Novo, né, contra Moraes, a situação esquentou de vez. E é como se dentro do STF estivesse rolando aí uma guerra interna, né, e o Nunes Marques jogou gasolina no fogo ao exigir essas explicações. Uma tremenda reviravolta, e esse tipo de confronto entre ministros não é comum. Ele mostra que até dentro da mais alta corte do país as divergências estão explodindo. E sabe o que é mais interessante? Esse tipo de
racha entre juízes já aconteceu na história, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, lá em 1803, hein? Muito antigo, né? Teve o caso do Marbury versus o Madison. A Suprema Corte enfrentou o governo de frente, criando um marco histórico. Agora, a pergunta que fica é: será que a gente está vivendo um momento parecido no Brasil? Será que o STF vai rachar de vez? Né, com ministros se enfrentando aí publicamente, mais e mais, né, até onde isso vai parar, gente. O confronto entre Nunes, Marques e Moraes pode abrir uma verdadeira caixa de Pandora dentro do Supremo. E eu quero saber de vocês o que vocês estão achando de tudo isso, né? Quem é que tá certo aí nessa história, hein? Será que Moraes vai ter que mudar sua postura ou esse confronto vai subir ainda mais de nível? Deixa aí nos comentários e vamos para a última informação aqui desse vídeo de hoje, gente, que agora tá pegando fogo e é uma das maiores bombas que você vai ver aqui no vídeo de hoje, que é a respeito aí do Malafaia, que pede prisão de Alexandre de Moraes em ato na Paulista. Ele disse mais: lugar de criminoso é na cadeia. Quem trouxe essa matéria foi a CNN Brasil, e aqui eles disseram: o pastor também defendeu o impeachment do ministro do Supremo. Então, o pastor Silas Malafaia defendeu nesse sábado, dia 7 de setembro, o impeachment e a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, Alexandre de Moraes, em ato com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também outras lideranças políticas. A matéria diz que no discurso da Avenida Paulista, em São Paulo, Malafaia listou uma série de supostos crimes cometidos por Moraes envolvendo ações contra bolsonaristas. E ele disse, abre aspas, Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment e ir para a cadeia. Lugar de criminoso é na cadeia, fecha aspas. Então a matéria começou a contar um pouquinho sobre o evento, gente, e aí me trouxe aqui um ponto aqui importante, né? Essa declaração de Silas Malafaia, que está em todos os jornais durante o evento na Paulista, pedindo a prisão do Alexandre de Moraes com a frase lugar de criminoso é na cadeia, foi um movimento ousado e bem arriscado, na minha opinião. Nós sabemos que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, ele tem utilizado amplamente o seu poder para combater o que considera ameaças ao Estado de Direito, como vimos aí no caso dos próprios manifestantes do dia 8 de janeiro. Se ele mandou prender essas pessoas por supostos ataques à democracia, nada impede que ele veja na fala de Malafaia uma ameaça semelhante, né? E, consequentemente, peça aí também sua prisão. O que Malafaia fez foi colocar o dedo na ferida, né, ao chamar o Moraes de criminoso publicamente. Ele não apenas expressou a opinião de muitos que veem aí o ministro como alguém que extrapola os limites de poder, mas também se arriscou seriamente. Alexandre de Moraes já mostrou que não hesita em usar o seu poder para se proteger de ataques ou de críticas que julga perigosas. E é bem possível que ele interprete essa fala como uma incitação ou uma ameaça à sua autoridade. Se ele foi capaz de mandar prender centenas de pessoas na ação do dia 8 de janeiro, sob a justificativa de proteger a democracia, o que impediria ele de fazer a mesma coisa, né, com Malafaia, alegando aí discurso inflamado ou tentativa de desestabilização. Então estamos diante de uma situação delicada, onde a liberdade de expressão e o uso do poder judiciário estão em constante colisão. Agora a grande questão é, Malafaia foi corajoso ou imprudente? Até que ponto essa fala poderá gerar consequências aí para ele, né? Sabemos que o Moraes tem um histórico de reações firmes, então esse confronto ainda pode gerar mais capítulos e eu quero saber o que vocês acham dessa situação, então vou comentando aí pra mim, né, gente? Então assim, gente, é isso, né? O vídeo de hoje foi esse, cheio de informações polêmicas, como vocês puderam ver dos últimos acontecimentos, desde críticas de Bolsonaro a Marçal, passando aí pelo posicionamento arriscado do Malafaia contra Alexandre de Moraes, até a postura silenciosa do Lula diante das crises da Venezuela. Estamos vendo o cenário político esquentar de todos os lados, o Brasil está em um momento delicado, onde a liberdade aí de expressão, o poder judiciário e a política estão colidindo aí de formas que afetam diretamente, né, a vida de todos nós. E a grande questão que fica é até onde vai a liberdade de um cidadão criticar figuras do poder, né? E como isso impacta o nosso futuro? Será que estamos caminhando para um momento de maior repressão ou ainda temos espaço para o diálogo e o confronto de ideias? Isso só o tempo dirá. Então, eu gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigada pela companhia. Não esqueça de se inscrever. Deixa o joinha aí no vídeo, gente. Compartilha bastante. E eu espero vocês no próximo encontro. Até logo.